Quem nunca teve dúvida a respeito da escrita do porquê? Que atire a primeira pedra. No encontro de hoje, a gente vai falar sobre várias formas de registro do porquê, quando você deve usar uma ou outra. Se você tem dúvida, acompanhe nossa aula. Desde já, eu convido você a me seguir. Eu sou a professora Cláudia Kozlovski, de Língua Portuguesa, e eu peço que você já, desde já, ative o sininho para receber as notificações e me acompanhe nos meus canais. Ok? Então, vamos para a aula? Roda a vinheta. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o porquê. Hoje em dia, nas linguagens coloquiais e nos registros informais, as pessoas simplesmente colocam PQ, que é uma forma mais rápida de se comunicar. Mas essa não é um registro válido quando nós usamos métodos formais para escrever, como você redigir uma carta, redigir um memorando, ou simplesmente escrever um texto de uma maneira mais clara e seguindo as regras da norma culta. E é aí que entra a dúvida. Como que se escreve esse porquê? Separado, junto, com acento ou sem acento? Isso a gente vai falar na aula de hoje e aqui você vai receber um guia definitivo para poder nunca mais errar o registro gráfico dos porquês. Então, vamos para a aula de hoje. Uso dos porquês, guia definitivo para nunca mais errar. Então, vamos falar sobre o registro dos porquês. São 4 formas de grafia. Como que nós escrevemos? 2 delas têm acento e 2 delas sem acento. 2 juntas e 2 separadas. Então, quando que eu uso um caso ou outro? E aí, hoje a gente vai ver. Começando com o porquê, junto com acento. Quando é que eu devo usar esse registro do porquê? Escrevendo tudo junto com acento circunflexo. Para começar, você já vai entender o seguinte: sempre que eu falo de uso de acento gráfico, acento circunflexo, acento agudo, eu estou falando de palavras que são tônicas. E o que é uma palavra tônica? É aquela que nós pronunciamos de maneira forte, aquela vogal. Então, por exemplo, para você ter entender a diferença de átono para tônico. A preposição de, ela se escreve a letra D com a letra E. Eu falo D. Só que esse é um monossílabo átono. Ele não tem força. Tanto que muitas vezes, quando nós pronunciamos, nós mudamos de D para di. Observe, copo de leite, normalmente em algumas regiões do país, esse D fica bem registrado, mas na maior parte nós falamos copo de leite. E esse D vira di, porque é uma palavra átona. Agora, esse mesmo de, quando é a forma verbal do verbo dar, eu quero que você me dê alguma coisa. Esse de, ele recebe acento circunflexo. Por isso que ele é um monossílabo tônico. Ele é forte. Dificilmente eu não vou falar quero que você me dê. Eu quero que você me dê. Então ele sempre é registrado foneticamente de maneira forte, por isso que ele recebe esse acento circunflexo. Então, aqui nós estamos falando sobre o porquê tônico, forte, com o acento circunflexo. E agora, nesse primeiro momento, vamos falar quando esse registro ele é junto, uma palavra só. É um substantivo, equivalente à palavra motivo, razão. O uso do acento indica que é uma palavra tônica, ou seja, pronúncia forte, e normalmente está acompanhada de um artigo, um pronome, um adjetivo. Não sei o porquê de tanta raiva. Não sei o motivo, não sei a razão. Ele é um substantivo. Eu posso substituir essa palavra pela palavra motivo, pela palavra razão. Então, não sei o motivo, não sei o porquê. Então, essa palavra ela é uma só, que é um substantivo, e falada de maneira tônica. Então, por isso que eu coloco acento. Esse o indica que é um substantivo, porque um artigo está acompanhando essa palavra. E qualquer palavra ela pode se transformar num substantivo. Qualquer palavra, inclusive um verbo. O andar daquele homem é estranho. Então, andar, que é um verbo, quando eu acompanho com um artigo, o andar, eu já transformo esse verbo num substantivo. Então, aqui eu tenho um substantivo, a palavra porquê, e uma indicação é que ele está acompanhado de um artigo definido o porquê, o motivo, ok?
Então, aqui, esse o é um determinante. Dando sequência, agora eu vou falar sobre o porquê junto, mas sem acento. Já sei que se ele está sem acento, ele já não tem a mesma força de pronúncia do anterior. Então, quando que eu uso esse porquê junto sem acento? É uma conjunção, ou seja, é um conectivo que liga orações com valor causal, que estabelece a causa do que foi dito na oração anterior e pode ser substituído pelas locuções causais já que, uma vez que e outras, ou explicativo. Ele apresenta uma justificativa para o que já se disse antes. Então, esse porquê junto, sem acento, ele é uma conjunção que vai apresentar ou uma causa, e aí ele é uma conjunção causal, ou uma explicação, e aí ele passa a ser uma conjunção explicativa. Exemplo: não cheguei antes porque enfrentei muito engarrafamento. A ideia que eu tenho aí é de causa e efeito. Qual é a causa? Eu enfrentei muito engarrafamento. A consequência disso, eu não consegui chegar antes. Então, eu tenho uma relação de causa e efeito. Não cheguei antes, consequência, porque enfrentei muito engarrafamento. A causa dessa consequência. Então, aqui eu tenho uma conjunção causal. Venha logo, porque preciso sair cedo. Aqui agora eu apresento uma justificativa para uma ordem ou um pedido que eu estou dando. Venha logo. Ué, por que você quer que eu venha logo? Porque eu preciso sair cedo. Então aqui eu apresento uma justificativa. Então por isso que esse porquê, por apresentar uma explicação, ele é chamado de conjunção explicativa. Então, na verdade, não altera a forma de registro, mas altera a classificação dessa palavra, ok? Próximo. Porquê separado e sem acento? Agora eu tenho duas palavras, o por e o que. São duas palavras e ela não recebe acento. Quais são as situações em que eu registro dessa maneira? Primeiro, há duas justificativas para esse emprego, para esse tipo de emprego. Primeiro, trata-se de uma locução interrogativa, em que eu tenho a preposição por e o pronome interrogativo que. E por se apresentar de forma direta, com ponto de interrogação ou indireta. Então, essa forma de perguntar, ela tanto pode ser numa maneira direta, uma pergunta mesmo, por que você não fez isso, ou de uma forma indireta. Vamos olhar. Por que você não foi à festa? Essa é uma interrogação direta. Eu tenho o registro da construção por que, separadamente, então por que separado na pergunta, e eu tenho o ponto de interrogação. Isso é uma construção, uma oração interrogativa, direta. Agora, eu também posso falar de maneira indireta. Eu quero saber por que você não veio à festa. Essa é uma interrogação indireta. Eu estou dentro de um período em que eu introduzi, eu falei de uma maneira indireta, não usei ponto de interrogação, usei um ponto final, e nesse caso eu ainda assim estou fazendo uma pergunta, só que é uma pergunta de maneira indireta. Então você precisa registrar separadamente o por e o que. Eu falei com pausa, mas normalmente na fala nós não usamos essa pausa. Eu quero saber por que você não foi à festa. Você fala de uma maneira só. E é por isso que muita gente fica na dúvida. Eu devo registrar separado ou devo registrar tudo numa palavra só? Nesse caso, por se tratar de uma pergunta, mesmo indireta, eu preciso separar. Então eu quero saber por que você não foi à festa. Uma dica que eu vou dar. Eu aí consigo inserir a palavra motivo. Quero saber por que motivo você não foi à festa. Se você consegue fazer essa inserção da palavra motivo, esse porquê é separado, ok? Então guarda essa dica preciosa de que se quando eu coloco depois do porquê a palavra motivo, depois, eu consigo usar essa maneira. Essa é uma pergunta que eu estou falando, estou fazendo e o porquê é separado, ok?
Ele equivale à expressão por qual motivo. Então, sempre guardou isso na cabeça, né? Sempre que eu conseguir colocar a palavra motivo depois do porquê, esse porquê é separado. Por que motivo você não foi à festa? Quero saber por que motivo você não foi à festa. Então, usou a palavra motivo depois da palavra porquê, que no caso não é uma palavra só, é um conjunto, eu vou escrever de maneira separada. Beleza? Continuando. Não sei por que você não foi à festa. Não sei por que motivo você não foi à festa. Mais uma vez, confirmando que quando eu consigo inserir a ideia de motivo depois do porquê, ele é separado e sem acento, porque é uma locução interrogativa. Beleza? Próximo. Esse porquê separado e sem acento, então eu vou agora analisar a segunda forma. Trata-se de um combo formado pela preposição por e pelo pronome relativo que. Nesse caso, podemos substituir por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Então agora eu estou diante de uma outra construção, que aí é a preposição por mais o pronome relativo que. Esse pronome relativo é a palavra que retoma algum elemento anterior. Guarda isso. Pronome relativo é a palavra que retoma um elemento anterior. Então aqui a preposição por, ela vai ser exigida por algum termo da oração. E o pronome relativo vai retomar uma palavra já mencionada anteriormente. Então, são duas palavras, por isso que estão separados, sendo que a preposição por foi exigida por alguma palavra, algum verbo, algum nome que exigiu a preposição por. E o que vai retomar uma palavra que já foi mencionada antes, porque ele é um pronome relativo. Olha lá. As dificuldades por que passei me deixaram mais forte. As dificuldades por que passei. Eu passei por dificuldades. Então, aqui eu tenho não só a preposição por, que está sendo exigida pela construção, quem passa, passa por alguma coisa. Eu passei por uma vergonha, eu passei pelo constrangimento, eu passei por alguma coisa. Então, a preposição por foi exigida pelo verbo passar. E a palavra que é um pronome relativo, ele vai retomar um elemento anterior. Qual é esse elemento anterior? A palavra dificuldades. Eu passei por dificuldades. Então, aqui, se eu trocar pronome relativo que pelo pronome relativo as quais, em dificuldades feminino, no plural, então eu vou usar as quais. Eu vou construir as dificuldades pelas quais eu passei. Beleza? Quando você conseguir fazer essa troca do por que, por pelo qual, por pelas quais, etc., eu estou diante da preposição por, exigida por algum termo, que nesse caso é o verbo passar, e o pronome relativo, que vai retomar um elemento anterior que já foi mencionado, que no caso é a palavra dificuldade. Então aqui eu tenho um combo, que eu botei entre aspas, um combo, formado pela preposição por, mais o pronome relativo que. As causas por que lutamos são justas. Nós lutamos por alguma causa. Quem luta, luta por alguma coisa. Então, aqui a preposição por foi exigida pelo verbo lutar. Nós lutamos. E aqui o que vai retomar a palavra causas. Nós lutamos por causas diversas, por causas ambientais, por causas humanas. E aí as causas pelas quais lutamos. Consegui trocar o porquê por pelas quais? Então, esse porquê é separado, porque um é a preposição por e o outro é o pronome relativo que. Beleza? Próximo é o porquê separado e com acento, usado quando a forma interrogativa se apresenta no fim da oração ou sozinha. Novamente, usamos o acento porque essa forma é pronunciada de maneira forte, tônica. Também pode ser apresentado no fim de uma frase
equivalente a por qual motivo. Então, mais uma vez, eu estou diante de uma construção interrogativa, mas por ela não estar no começo, nem no meio, por ela estar ou no fim ou sozinha, ela se torna tônica. Tanto é que eu pronuncio de maneira clara. Presta atenção. Você não foi à festa. Por quê? Esse porquê é tônico. Dificilmente eu falaria porquê. Eu não fui à festa porque eu não quis. Porque eu falo de maneira átona. Por que você não foi à festa? Falei de maneira átona. Agora, você não foi à festa por quê? Esse que fica tônico. Eu pronuncio claramente a letra E. Por quê? Isso acontece quando esse porquê interrogativo está no fim da construção ou sozinho. Não me conformo com essa decisão. Por quê? Olha como ele é tônico, ele é forte. Então, ele é interrogativo e forte. Por isso que ele fica separado, por ser interrogativo, e acompanhado do acento circunflexo para torná-lo forte. Ela não veio e eu não sei por quê. Aí eu consigo entender, subentender a expressão por qual motivo. Ela não veio e não sei por qual motivo. Eu não sei por quê. Por que ela não veio? Né? Uma pergunta. Por que ela não veio? Ela não veio, eu não sei por quê. Por que motivo? Tá? Então aqui também é tônico e se pronuncia de maneira forte. Então, agora vamos fazer um teste. Vamos ver se a gente conseguiu entender quando eu uso por que junto sem acento, por que separado sem acento, por que junto com acento ou por que separado sem acento. Agora eu sugiro que você pause o vídeo, tente preencher essas lacunas e, em seguida, continue assistindo, ok? Então, vou dar um tempinho para você pausar esse vídeo. Se você resolveu ver direto, já vamos para a resposta. Começando. Quero entender, eu vou usar o porquê, minha mãe é desse jeito. Preste atenção, eu consigo colocar a palavra motivo depois desse porquê? Quero entender por que motivo minha mãe é desse jeito. E aí eu também poderia fazer uma pergunta. Por que minha mãe é desse jeito? Eu poderia fazer a pergunta direta. Nesse caso, é uma pergunta indireta. Quero entender por que minha mãe é desse jeito. Então, aqui, como eu posso inserir a palavra motivo depois do porquê? Ou, como eu posso fazer a pergunta de maneira direta, por que minha mãe é desse jeito? Eu vou escrever por que separadamente, sem acento. Beleza? Segundo, não sei por que você se foi. Muita saudade eu senti. Música do Tim Maia. Esse porquê, ele é separado, ele é junto, com acento ou sem acento? Mais uma vez, eu consigo inserir a ideia de por que motivo? Não sei por que motivo você se foi. Deu certo. Também poderia fazer uma pergunta direta. Por que você se foi? Se eu consigo fazer a pergunta direta, esse porquê é separado sem acento. Então, aqui, separado sem acento. Próximo. Por que que tem que ser assim se meu desejo não tem fim? Música do Claudinho Bochecha. Esse porquê é separado, é junto, com acento ou sem acento? Aqui, eu consigo fazer uma pergunta. Por que que tem que ser assim? Então, como é uma pergunta, eu vou colocar separado, sem acento. Por que motivo tem que ser assim? Mais uma vez confirmando, coloquei a palavra motivo depois do porquê, é uma pergunta. E aí, por ser uma pergunta, ele vai ficar separado, sem acento. Porque sei que é amor, eu não peço nada em troca. Presta atenção, eu agora não vou conseguir fazer uma pergunta. Por que eu sei que é amor? É uma pergunta? Por que que eu sei que é amor? Não, eu não estou questionando o fato de saber por que que eu sei que é amor. Eu estou justificando. Então, eu não peço nada em troca porque eu sei que é amor.
Então, aqui eu estou diante de uma conjunção. A oração, a dificuldade aí é que a oração está invertida. Eu não peço nada em troca porque eu sei que é amor e amor é incondicional. Então eu não peço nada em troca. Música do Titãs. Aqui eu estou diante de uma conjunção e por ser uma conjunção, eu vou escrever junto, sem acento. Próximo. Não sei nada da prova porque não estudei. Esse porquê, ele está fazendo uma pergunta ou ele está apresentando uma justificativa? Ele está apresentando uma justificativa. Eu tenho aí uma relação de causa e efeito. Eu não estudei, por isso eu não sei nada da prova. Então, eu tenho aí causa e consequência. A causa, eu não estudei. O que que teve como consequência? Qual foi o efeito de eu não estudar? Não sei nada da prova. Então, aí, por ter relação de causa e efeito, eu tenho aí uma conjunção, ok? E aí a conjunção é escrita junto, sem acento. Continua. Ela disse que, porque não tem roupa, não virá ao baile. Esse porquê é uma pergunta? Por que não tem roupa? Não, não é uma pergunta. Eu estou apresentando uma justificativa. Ela não disse que não virá ao baile porque não tem roupa. Não tem roupa, logo não virá ao baile. Eu tenho uma relação aí de causa e efeito. Então, aqui, esse porquê também é uma conjunção. Então, esse conjunção junto sem acento. Só eu sei as esquinas por que passei. Javan. Aqui eu tenho a ideia de que eu passei por alguma coisa ou por algum lugar. Então, eu passei por, já tenho a preposição por. E esse que retoma um elemento anterior. Qual é o elemento que ele retoma? Ele retoma esquinas. Então, eu passei pela esquina. Eu passei por esquinas. Só eu sei as esquinas porque passei. É uma linguagem metafórica, né? Então, esquinas aí não é necessariamente a esquina, né? Aquela parte do quarteirão. É uma linguagem figurada, poética, mas não deixa de ser o verbo passar, exigindo a preposição por, e o que é outra palavra, pronome relativo, retomando a palavra esquinas. Então, como é que fica? Só eu sei as esquinas por que passei. Eu passei por esquinas. Então, o por já está separado aí. E o que retoma esquinas. Então, pronome relativo acompanhado de uma preposição por. Duas palavras, tudo separado. Ok? Por que você não entende o que eu falo? Eu tenho uma pergunta. E é uma pergunta direta, com ponto de interrogação. Então, se é um questionamento, esse porquê fica separado, sem acento. Ele está no início da oração interrogativa. Por que você não entende o que eu falo? Por que você não entende o que eu falo? Percebeu como esse que ele é átono? Por que? Ele não tem força. Por que você não entende o que eu falo? Como ele não tem força, ele não recebe acento. Agora, olha só. Você não me entende por quê? Esse porquê já está também fazendo uma pergunta, mas o porquê foi para o fim. Ele está no fim da oração. Quando ele fica no fim, ele é enfático, ele dá uma força. Por isso que eu falo, você não me entende por quê? Olha como ele é forte, eu pronuncio de maneira clara, forte. Você não me entende por quê? Esse porquê, esse que é tônico, por isso que ele recebe acento. E por ser uma interrogação, separado. Beleza? Último, hoje aprendi os 4 porquês da língua portuguesa. Então, aqui eu tenho um substantivo. A palavra porquê, nesse caso, é substantivo. E é substantivo porque está acompanhado de determinante, que é o os 4, um artigo e um numeral, e ele se flexionou. Então, ele é um substantivo. Então, ele vai reagir, ele vai agir exatamente como um substantivo. Então, ele recebe a grafia junto com acento e até com plural. Então, sempre que ele for um substantivo,
ele vai atuar como um substantivo, vir acompanhado de um determinante, podendo ser flexionado no plural. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, havendo alguma dúvida em relação ao uso do porquê, consulte esse guia definitivo para você nunca mais errar. Siga-me nas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha e me acompanhe nas redes sociais, ok? Eu espero você no meu próximo vídeo. Até a próxima!